Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Então, pessoal, agora... Acho que tá cheio de mosquito aí. Agora voltando ao estudo bíblico, né? Primeira Reis, que eu tinha dado uma parada porque eu não tinha conseguido um formato de vídeo que eu pudesse fazer que ajudasse as pessoas que estiverem vendo a ler e estudar, né? Que ler, a pessoa pode ler na sua casa, né? Mas eu queria ler e a gente trocar essa ideia sobre o estudo, o que está entendendo, sobre compartilhar, né, o que cada um estava entendendo, a gente vê o que estava escrito ali até nas entrelinhas, né? E agora eu voltei, graças a Deus, né? E também hoje, né, que eu comprei, chegou lá o meu diário espiritual, né, lá da Tainá Azevedo, chegou hoje. Isso aí me deu muito incentivo. Tem até aqui um estudo bíblico, né, da Bíblia inteira, para seguir. Acredito que esse aqui é do Padre Jonas. E agora, né, que nem minha mãe falou, ajoelhou, tem que rezar, né? Entrou para o caminho do Senhor, vamos. Então hoje, né, também de tarde eu estava rezando, né, e me veio lá o livro de Davi. Então, para iniciar essa primeira live, né, como a gente vai começar a ler o livro de Reis, né, o livro de Reis vai falar da vida, do finalzinho da vida de rei Davi, mas do reinado do rei Salomão, certo? Então, ia contar brevemente algumas coisas da vida do rei Davi, né, para a gente não precisar ler todo o livro de Samuel inteiro, né? Samuel 1 e Samuel 2, e o livro de Reis também, o Crônicas 1, Crônicas 2 também, meio que contando mais ou menos a mesma história, ressaltando umas partes e um pouco mais organizada. Mas a história do rei Davi, né? Todo mundo já conhece que ele venceu Golias, né? Davi era o pastor de ovelhas, ele era o menor, não sei se é de 7 irmãos, agora eu não lembro assim o número certo. Sei que ele era o menor dos irmãos, e Deus mandou ele, o profeta Samuel, ungir um novo rei, porque Deus tinha escolhido Saul para ser o rei. E lembrando uma coisa, Deus não queria escolher reis, o povo que pediu um rei, né? Quem organizava eles era o profeta Samuel, né? Que é o último dos juízes. E estava todo mundo vivendo bem assim, só que o povo queria um rei que governasse por eles, como todos os outros reinados tinham. E diante de uma profecia, né, que o profeta Samuel falou, olha, né, Deus falou para o profeta Samuel, né, ó, vocês estão vivendo bem, vocês têm tudo em paz. Vocês querem que um rei exerça o poder sobre vocês como os outros? E aí o povo falou, queremos, né, do Antigo Testamento, queremos. E aí, ô Francisco, oh, Deus abençoe. O Assis aí, Deus abençoe. Bem-vindo aí, Assis. Conversando aqui sobre o Antigo Testamento aqui, a história do rei Davi. E aí, isso aqui é antes do rei Davi, né? O Deus falou, olha, vai acontecer isso com vocês vão ter um rei, vocês vão querer ir por um caminho, e aí vocês vão estar subjugados pelo rei, é isso que vocês querem? E aí todo o povo falou, queremos, queremos. E aí Deus não queria não, mas o povo quis, então ele escolheu Saul. Aí teve todo o jeito como é que Saul foi escolhido, foi ungido, né? Só que Saul pisou demais na bola. Nossa, pisou demais, nossa. Nossa, pisou muito na bola, né? Ele foi escolhido rei, ele ia no exército, ele foi ungido, né? Ele foi ungido, né? Que o profeta ungiu ele com o óleo da unção, e aí ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E aí começou a profetizar, e ele ia nas lutas com a força de Deus, mas porque ele foi ungido, não quer dizer que ele não tenha mais vontade própria, né? Ele foi ungido por Deus, recebeu o Espírito Santo, só que ele tem ainda as suas decisões. E aí ele foi à frente do reino, ele ia nas batalhas,
eles venciam porque Deus estava com ele. Mas aí o que começou a acontecer? Deus falava assim, tinha uma coisa que chama interdito, né? Interdito é assim, naquele tempo era tipo tempo como era quase, eles eram quase como animais, né? Tinha guerra, pegava as coisas, aí matavam uns aos outros mesmo, porque era guerra mesmo, era o tempo assim, tipo, né, como fala, pré-histórico, mais ou menos. E o interdito era assim, como os outros povos, eles tinham ídolos, eles, né, tinham outros deuses e até demônios, eles consagravam até os seus filhos aos demônios, até matando seus bebês e, né, jogando no fogo em oferenda para esses deuses. Deus falava assim, tudo que é do povo vocês têm que queimar, e era só para pegar a prata, e nem os animais, era para vocês ficar. Tudo é ser jogado, porque tudo estava profanado, né? Tudo estava consagrado aos demônios ou a umas entidades que não era Deus. Então Deus falava, faz o interdito, né? Quando vocês vencem um povo, né? Que naquele tempo era o jeito que Deus educava aquele povo, né? E é que tem que falar muita coisa. Toda a nossa história é um processo de salvação de Deus na nossa vida. Então o homem se rebelou contra Deus, e aí lá em Adão, né? E depois Deus vem aos poucos educando o seu povo para voltar. Foi o que veio acontecendo. E aí por isso que ele escolheu um povo, aí escolheu Abraão, que Abraão respondeu, Noé, etc. Aí até chegar a Saul. E aí, falando interdito, né? Era só para pegar a prata, né? E o que Saul fez? Ele pegou as vacas, né? As vacas, os animais, e trouxe os animais, porque ele falou assim, não, eu vou pegar esses animais e vou oferecer para Deus como louvor. Só que Deus falou, não pega essas coisas, porque elas já foram oferecidas, né, aos demônios, aos ídolos, então Deus não queria. Mas Saul não, fez do jeito dele. E aí quando Saul veio trazendo, ele desobedeceu a Deus. E aí quando o profeta Samuel apareceu junto dele, ele falou, o que você fez? Né? Você está trazendo as coisas que foram consagradas ao inimigo? Ele falou, não, mas eu vi que esses animais eram bonitos e eu vim oferecer ao Senhor. E aí o profeta Samuel falou, a obediência não é melhor que o sacrifício? É muito melhor você obedecer a Deus do que você pegar algo que é profanado e oferecer para Deus. Então esse foi o que eu lembro, ele acho que é o primeiro, que eu estou lembrando de memória, um dos primeiros pecados de Saul, que ele foi fazendo a sua vontade, desobedecendo a Deus, né? E aí beleza, né? Aí continuou depois, e aí teve outra guerra mais pra frente, que antes da batalha, por que o povo de Deus sempre vencia? Porque Deus ia à frente, então eles sempre rezavam diante da Arca da Aliança de Deus, e eles iam para a batalha quando Deus falava, né? Vinha para o profeta e falava, pode ir que eu estou à frente de vocês. Eles iam, venciam todos, e aí os inimigos temiam, né, o Deus de Israel, porque o Deus de Israel sempre faz eles vencerem, né? E o que aconteceu? Eles iam para uma batalha e estava arrumado o templo para o profeta fazer as oferendas, que só o profeta podia mexer com o que era sagrado, né? E o que aconteceu? Saul estava lá esperando e o profeta Samuel estava demorando para chegar. O que o Saul fez, né? As coisas sagradas só os profetas podem fazer, né? Que eles são consagrados diante de Deus para poder fazer aquilo. E é o que o Saul fez, né? O Saul, ele mesmo ofereceu, né? Ele mesmo fez o sacrifício ali, falou, o profeta tá demorando, eu vou fazer. É algo semelhante ao que hoje que a gente, né, católico, tem na missa, por exemplo. O sacerdote ele é ungido às mãos por Deus e quando ele reza, acontece a transubstanciação, né? Que é a substância do pão, né, se transforma no sangue e no corpo de Cristo. A aparência fica de pão, mas a substância muda, né? Então, que nem na Igreja Católica teve alguns milagres eucarísticos, né, que é quando o povo está muito sem fé, e aí uma hóstia acontece quando ela começa a derramar sangue e ela transforma em carne. O Deus dá esses sinais para mostrar, olha, é verdade, não percam a fé. Mas o que Saul fez foi mais ou menos isso. Por exemplo, se tivesse a missa,
Aí o padre tá demorando para chegar, aí ele mesmo vai lá. Ele pega o cálice, ele pega o pão e ele põe a mão e fala, Senhor, toma aqui. É a oração, o pai ele oferece. Então, quando acontece isso, acontece uma profanação, que tem algo que é sagrado e você profana, né? Você não age do jeito que tem que agir. O Saul fez isso, né? E aí quando Samuel viu, chegou, falou, o que que você fez, né? Por que é muito sagrado? Porque na hora que o padre está rezando e o profeta está, Deus está atuando ali diretamente. Então, como Deus está atuando e o Saul, né, ou alguém ali não é consagrado, profana a presença de Deus, entendeu? Porque Deus ele é amor, bondade, ele é amor, e faz tudo isso certinho. E aí, quando a gente faz isso, a gente ofende o amor perfeito, né? Que é Deus, tanto que morreu na cruz por nós. E aí Saul fez isso, né? E aí o profeta Samuel chegou, né, falou de novo da obediência, e aí a partir desse dia, Deus rejeitou o Saul. Que ele falou assim, eu estou cansado de músculos, agora eu quero um rei semelhante ao meu. Não que Deus não sabia o que Saul ia fazer, mas Deus dá liberdade para cada um tomar a sua decisão, entendeu? Não é porque Deus tem um futuro para a gente, bom, que a gente é obrigatoriamente para esse futuro. Não, a gente pode escolher, querer ir ou não, entendeu? Por isso que chama livre-arbítrio, né? Deus oferece o bem, mas a gente pode escolher o bem ou não, né? E aí a escolha vem tudo da nossa vontade, né? Por isso que fala que a gente é livre. Deus sabe o nosso futuro, mas a gente não. Então a gente pode caminhar certinho. E aí Deus rejeitou Saul, e aí o que aconteceu? Falou, olha, eu não quero mais pele nem músculo, agora eu quero escolher um rei que seja segundo o meu coração. Aí o profeta Samuel foi mandado à casa do profeta Davi, ele é profeta também, mas do rei Davi, né, que não era rei ainda. E foi engraçado, né, tem que lembrar o nome de cabeça, é mais difícil. Mas acho que era Jessé, não lembro se eu estiver errado. Jessé era o pai, né, de Davi, aí tinha todos os filhos de Davi. Aí o profeta Samuel viu um dos filhos do Jessé e viu ele forte, né, falou, com certeza, esse que é o rei escolhido por Deus, né. Só que aí, quando ele foi rezar para ungir, aí Deus falou para ele, não, não é esse. Aí foi chamando todos os irmãos. Aí Deus foi falando que não era nenhum desses. Aí o profeta Samuel falou, mas Deus falou que não é nenhum desses, você não tem nenhum outro filho? E aí nem o pai, né, falou, nossa, é verdade, tem mais um filho, o Davi. Davi era o menor de estatura e ele era pastor de ovelhas. Aí mandou chamar Davi. Quando Davi apareceu, chegou, né, aí o profeta Deus falou, é esse que eu vou ungir rei, que ele tem o coração segundo o coração de Deus. E aí o profeta Samuel ungiu ele, né, com óleo, e aí quando ele ficou cheio do Espírito Santo. E aí depois essa foi a história da eleição de Davi, depois a gente conhece, né. Davi, ele era muito temente a Deus. O que é? Ele foi lá na guerra, né, diante de Golias, todo mundo estava com medo de Golias. E o que Davi fez? Davi olhou o gigante, né, e falou assim, quem é este para ofender o nome de Deus? Tipo, Davi olhou aquele gigante e falou, mas quem que é ele para falar mal de Deus, né? E aí todo mundo com medo e Davi foi lá lutar. E a história sabe, né, que Davi pegou as pedras, ele pôs a armadura, não dava. E Davi, ele era muito temente a Deus, porque Davi, olha só para você ver, ele não é do nada que ele chegou lá, não. Quando ele protegia as ovelhas, ele já tinha matado urso e leão, né? Ele falava assim, o Deus que me protegeu contra os ursos e contra o leão, também vai me proteger contra esse gigante. E esse incircunciso, como é que ele ousa falar mal de Deus? E aí até quando eles foram lutar, né, o gigante, o Golias, né, falou, mas vocês estão de brincadeira, né? Esse pirralho aí para lutar comigo, vocês acham que eu sou um cão? Que ele vai lutar comigo com uma fenda? E aí Davi respondeu, né? Você vem com escudo, lança, né?
As coisas de Golias eram pesadona. Aí Davi falou, você vem com escudo e lança, mas eu vou com Deus ao meu lado contra você. E aí eles começaram a lutar, né? Davi devia ser muito ágil, né? Muito forte, porque imaginei para lutar com um leão e com um urso, né? E tirar as ovelhas da boca, né, do leão. E, né, quando eles foram lutar, né, Davi tacou é que eu não lembro, acho que é finda que chama, cravou na fronte do gigante que ele caiu. E aí, como Davi não tinha espada, pegou a espada do Golias e cortou a cabeça dele. E venceu o gigante, aí todo o povo foi contra, né, o exército inimigo. E aí Davi foi proclamado rei, né? Porque Davi ele era forte e ágil, só que ele tinha Deus ao seu lado. E ele tinha um coração segundo o coração de Deus, que era pastor de ovelhas. Ele luta para salvar as ovelhas. E isso que é um pastor. Ele dá a vida por suas ovelhas, né? Depois vai Jesus dizer. E aí foi acontecendo que Davi ele foi o chefe do exército, né, de Saul, né, e foi vencendo várias batalhas, né, até que fizeram um canto que falava assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, né, que o Davi vencia todas as batalhas. E aí o ciúme, né, que até lá numa parte da Bíblia fala, né, próprio o demônio mesmo, né, fala assim, um espírito maligno, né, se apossou de Saul, que começou a ficar com inveja daquele que o protegia, né, e tentou matar Davi, né. E Davi na Bíblia, né, ele é o símbolo daquele que perdoa os seus amigos, perdoa os seus inimigos, né. É que não dá para eu pular muitas partes aqui, mas aconteceu isso, né, que depois de Davi vencer tudo que Saul tentava mandar ele para Davi morrer, Davi vencia. Porque Davi também tudo ele rezava antes. Ele ia, perguntava para o profeta, né, fazia as orações, eu devo ir? Aí Deus falava, vai. Aí Deus falava, não, dá a volta por trás e vai. E tudo Davi obedecia e saía vencedor, né. E aí até chegou o ponto de Saul tacar a lança para tentar matar Davi, né? Que ficou pegado na parede. Mas antes, né? Antes de Davi for chefe dos exércitos, Davi era engraçado que ele tocava harpa e vai dizer na escritura, quando o Davi tocava a harpa, acho que era a harpa mesmo, não estou tentando lembrar de cabeça. Quando ele tocava a harpa, o espírito que irritava Saul saía dele e ele voltava calma, né? Hoje em dia tem muita gente que vai dizer, não, mas né, as emoções, tal, não sei o que, né? Mas a gente tem que lembrar que Deus criou tudo. Deus criou o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então, não tem essa de, foi o poder da minha mente. Foi Deus que criou tudo isso, entendeu? E tem as coisas sobrenaturais, mas... Então, Davi tocava e expulsava, né, o espírito mal do Saul. E aí o que aconteceu? Davi teve que fugir, porque Saul queria matar ele, e Davi chorava, porque falava assim, tem até um salmo que fala isso, se fossem inimigos que vieram contra mim, eu até entenderia, mas quem vim é o meu irmão, né? É aquele que é da minha casa, a que eu servi, está tentando me matar. Então era alguém próximo que Davi lutava para proteger, né? E também teve várias situações que, enquanto Saul perseguia Davi mesmo, né? Nós teve várias vezes que Deus livrou Davi de ser morto. E teve um dia que eles foram numa caverna procurar Davi e Saul dormiu. E Davi estava nessa caverna. Ele acordou e viu Saul dormindo. E por que que Davi não o matou? Porque ele falou assim também, eu não levantarei a mão contra um ungido do Senhor. Foi Deus ungiu ele, por mais que ele tenha feito as presepadas dele, ele continuou sendo ungido. Então Deus não vai, Davi, né, não vai levantar a mão contra o ungido. E também porque então Davi o perdoou. E aí ele cortou um pedaço da capa, né, da capa dele,
E depois, quando ele saiu da caverna, e aí o pessoal saiu, ele estava em cima da montanha, ele falou, olha, eu poupei sua vida, Deus te entregou na minha mão, e olha aqui um pedaço da sua capa para provar que eu podia te matar e eu não matei. E aí Saul arrependeu, chorou, Davi, meu filho, eu te peço perdão, e parou. Só que o Saul parava, depois ele voltava. Passava um tempo ali e queria matar Davi de novo. E aí voltou de novo, fez aquele exército, correu atrás de Davi e montou um acampamento. E o que aconteceu? Durante a noite, teve algumas pessoas também que eram fiéis a Davi e foram para o exército dele, certo? E aí de noite, quando estavam todo mundo dormindo, eles entraram no acampamento, pegaram a lança e o pote de água que estava do lado de onde o Saul estava dormindo. E aí também lá no outro dia, quando todo mundo acordou, ele de cima da montanha, né, falou de novo. Eles falavam de cima da montanha, não dava para chegar, mas dava para ouvir. Aí falou com o protetor do rei, né, falou, eu não lembro o nome dele, servo do rei, protetor do rei, como que você não protege? Invadiram o acampamento do rei e pegaram a talha de água dele e a lança dele, e você não protegeu, né? E aí Saul arrependeu de novo e pediu perdão, né? E foi acontecendo tudo isso, né? Essas coisas, Davi foi, né, até serviu o exército filisteu e Deus foi abençoando ele. E aconteceu que Saul faleceu, morreu numa guerra, né? E aí depois Davi foi instituído rei, né? Mas em paz. E quando ele foi instituído rei, né? Aí aconteceu um dos alertas de Davi, né? O que aconteceu? Ele caiu na ociosidade. Foi aí que ele deu brecha para o pecado, né? Davi, que era muito fiel a Deus, né? Ele dançava diante da arca de Deus, né? Contemplava Deus. Até uma esposa dele parou de ter filhos com ele porque ele glorificou a Deus, né? Que naquele tempo eles dançavam, né? Diante da arca de Deus e usava tipo uma tanguinha pequenininha. E essa esposa dele falou, como que o rei fica dando esse espetáculo na frente das servas, né? Porque dá para ver o corpo inteiro de Davi, né? Quase tudo, né? E aí ele dançava louvando, e aí ele respondeu, tipo, ele falou mais ou menos isso, você tá olhando para minha dança e eu tô dançando para Deus, né? Aí ele falou assim, o que que me importa isso? Eu quero louvar Deus. E aí essa esposa dele, acho que era Mical, né? Depois não teve mais filho com ele por causa disso. Então ela ficou olhando ela não estava olhando o que Davi estava fazendo, que era dar glória a Deus. Ela estava olhando para o que os outros vão achar do rei se prestando esse papel. Davi não estava nem aí pro papel dele de rei pela fama, estava glorificando a Deus, entendeu? Então naquele tempo era isso, não tinha nenhum problema essa dança lá, entendeu? Diante da Arca da Aliança. Eles cantavam, dançavam, tocavam tamborim. Lembra que é um povo meio que quase pré-histórico, entendeu? É diferente de hoje, não dá pra gente fazer o que fazia antigamente, né? Hoje não sai na faca, né? Em guerra, né? Assim, é mais civilizado, é diferente, né? Então, Davi foi proclamado rei, e aí quando ele entrou na ociosidade, foi que o pecado veio. Porque Davi, ele era o chefe do exército, todas as batalhas ele ia. E quando ele estava, o povo tudo vencia. Nossa, o exército de Davi é muito, muito legal. Que tinha os 30 maiores, depois tinha os 10 e tinha os 3 maiores, e Davi era o primeiro. Tem lá um livro que fala das façanhas. Nossa, é muito da hora. Tipo, de um exército todo, tinha uns 30. Tinha um lá que matou 100 homens só com uma espada. Tinha um também que foi entre os notáveis, que tinha lá um egípcio, que acho que tinha mais de 2 metros e pouco, e com 2 espadas pesadonas. E esse do exército de Davi, ele foi com um bastão, desarmou esse gigante e matou ele mesmo com esse bastão. Então, os exércitos de Davi, nossa, eles eram muito fortes mesmo, cara. Sabe quando a gente vê esse filme dos Esparta? Eles eram tipo os heróis, os campeões. Então tinha os 30 melhores, e depois dos 30 melhores tinha os 3
que até nessa parte eu acho que é do Crônicas que fala que eles tentavam chegar até os 3 e Davi era do primeiro. Então, imagina como que Davi era forte, cara. Nossa. Então, mas falando do exército, né? Tinha essa parte e Davi era desse exército. Só que o que aconteceu? Davi resolveu ficar só no castelo. Enquanto o povo, o exército dele ia para a batalha, ele ficou no castelo. E aí, quando ele ficou no castelo, né? Quando ele não estava exercendo a função que Deus deu para ele, ele ficou ocioso e aí deu brecha para o pecado. E aí ele estava lá de bobeira na casa dele lá, né, no reinado, no palácio. Aí ele viu Betsabé tomando banho na fonte. Mas por quê? Porque Davi ele estava ocioso. Ele era um guerreiro de Deus e ele começou a falar: deixa os outros fazer, eu vou ficar aqui no palácio. E aí não tinha nada para fazer, o olhar dele foi onde não devia. O Padre Léo prega maravilhosamente sobre isso, né? Nossa, muito que Davi ele foi se rebaixando de um jeito, né? Que ele viu aquela mulher e aí falou pros criados chamar ela, aí ela veio, né? Como ele é do rei, aí teve relação com ela, aí depois ela ficou grávida, e aí depois passou um tempo ela veio falar que estava grávida, e aí Davi, como tinha cometido um pecado, e Deus vendo tudo essas coisas. Então, não é porque Deus vê que ele nos impede de fazer o mal. Não, Deus fica vendo, mas ele dá sempre chance da gente levantar. E Deus vendo Davi. E Davi, né, para não ficar feio, chamou Urias lá da guerra. Mandou um mensageiro, Urias era o esposo de Betsabé. E aí é bom contar essa história, né? Chamou Urias, né? Aí olha só, eu tinha que pôr a pregação do Padre Léo, né? Chamou Urias e falou: olha, vem aqui comer no Palácio do Real, tal. Aí deu um banquete para ele, né? E ele, né, sem entender muita coisa, né, eu acho, embebedou Urias, né? Embebedou ele e falou assim: agora vai para sua casa, né? Dorme com a sua esposa. Olha a manipulação. Ali Davi já deu brecha pro demônio faz tempo. Porque ele estava ocioso, ele não estava mais lutando, então ele foi dando brecha interiores dentro do coração. E aí falou: vai para sua casa agora, dorme lá com a sua esposa, que aí esse filho aí que é meu vai fingir que é seu. Beleza, só que aconteceu? Urias, ele era... O que ele fez? Ele foi para casa, mesmo bêbado, né, que tinha bebido bastante, ele não conseguia, a sua cabeça não conseguia sair dos amigos que estavam em guerra. Então ele não dormiu em casa, ele dormiu na rua, porque ele queria estar na batalha lutando com os amigos. E aí, o Padre Léo conta muito engraçado. Aí vem lá os criados, né? Falou: ô, rei Davi, seu Davi, o Urias não foi para casa não, ele dormiu na rua lá. Falei, então, tipo assim, o Padre Léo ele vê nas entrelinhas, né? Os criados comentando: ah, você viu o rei lá engravidou outro, agora tá tentando fazer. Então, olha só como é que Davi se rebaixou, sabe? E aí ele fez o pior, né? Como Urias não ia para casa dele para ter relação com a esposa dele, Davi mandou Urias para a guerra, mandou uma carta para colocar ele na frente, porque é ali onde tem mais morte para ele morrer. E ele fez isso e foi isso que aconteceu. E Urias foi. E depois de ouvir a pregação de um amigo meu, Fernando, nem foi pregação, foi uma conversa que a gente teve sobre Urias, a gente admira Urias. Que olha só, ele foi tirado de lá, ele veio na guerra, ele foi honrável e ele morreu honrável. Então, com certeza, Urias também foi digno diante de Deus, pela sua fidelidade, né, ao povo. E o que fez Davi depois? Né? Quando Urias estava morto, mandaram a carta para o rei, né? O Urias morreu. Davi, né, como se fosse todo o bondoso, né? Ele falou: olha, a mulher, né, de Urias ficou sozinha, então eu vou desposá-la para cuidá-la. E todo mundo: olha, como que o rei é generoso. Beleza. O plano maquiavélico, né, que o diabo aplaude, deu tudo certinho. Só que os olhos de Deus estão vendo. Quando aconteceu tudo isso, né, o duplo pecado, né,
É o pecado de adultério de Davi e de assassinato. Quando aconteceu isso, né, Deus enviou o profeta, eu acho que é Ananias, a Davi, não tenho certeza, para contar uma história. E isso o Padre Léo fez a gente ver muito bem. Por quê? Quando a gente fez uma coisa errada, a gente sabe que é errado. Mesmo que alguém venha nos apontar o dedo e falar, olha, eu vi que você fez isso, eu vi que você matou Urias. A pessoa se esconde. Não, eu não fiz não, eu não fiz. Que a gente não admite um erro que a gente tenta esconder. Por mais que a pessoa mostre, a gente fala, não, não, não foi. E aí a gente vê como é que Deus, ele é sábio, para fazer a gente cair no nosso em si. O que aconteceu? O profeta Ananias chegou diante de Davi, rei Davi, né? Ele falou, pode entrar, profeta, o que você vem trazer de Deus, né? Profeta Davi, aconteceu, rei Davi. E o profeta Davi também, que deu, Davi quando tocava, ele falava profecias, né? Profecia é falar em nome de Deus, quando Deus quer falar alguma coisa. Aí o profeta Ananias chegou e falou, rei Davi tem um problema. Ele falou, não pode contar. Olha o que aconteceu. Aí o profeta Ananias contou uma parábola, dita por Deus. Aconteceu o seguinte, senhor rei Davi. Tinha, tinha um rapaz que ele tinha 100 ovelhas. As ovelhas gordas, fortes. E tinha um que só tinha uma ovelha. E essa ovelha era a única que ele tinha, tanto que ele nem tinha lugar para guardar a ovelha, e a ovelha dormia com ele na mesma cama. Olha só, esse rapazinho. Ele tinha tanto amor por essa única ovelha que ele tinha, que ele até dormia no mesmo quarto com a ovelha, né? Cuidava da ovelha, né? E o que aconteceu? Esse rapaz, esse homem que tinha 100 ovelhas, né? Era muitas ovelhas, não era 100. Chegou visita na casa dele, e o que que ele fez? Ao invés dele matar das suas ovelhas para dar de comer, ele pegou a única ovelha que o outro tinha, matou ela e entregou para os seus, né? E eu não lembro se matou também a pessoa. E aí o profeta Ananias falou, Davi, essa é a situação. O que que esse homem que tinha um tanto de ovelhas, que matou a ovelha do outro, o que que se merece esse rapaz? Aí Davi falou, que injustiça, né? Esse homem merece a morte, né? Porque ele tinha um tanto de ovelhas, ele matou a outra ovelha, pegou para servir. E aí quando Davi julgou, né, e condenou esse homem, aí o profeta Ananias falou, senhor Davi, esse homem é o senhor. Apontou o dedo, né? E aí Davi caiu em si, porque ele mesmo tinha julgado ele e viu que ele era condenado. Quando Davi fez isso, né, que ele não tinha mais máscaras para tampar, né, aí vem a bondade do coração de Davi. Quando ele reconheceu o pecado que ele tinha feito, ele teve uma coisa que se chama arrependimento, né, mudança de vida. E aí ele fez aquela oração linda para Deus, e aí ele mudou sua conduta. Então arrependimento é assim, a partir daquele momento, aquelas coisas ruins que o Davi fez, ele não fará mais, e ele pediu perdão. E como é que foi a oração dele? Senhor, é mais ou menos, gente, eu não estou lembrando assim, eu estou pegando de memória. Davi mais ou menos rezou assim, Senhor, se eu te oferecesse agora sacrifícios, o Senhor não aceitaria, porque o sacrifício é um coração arrependido, né? É Davi explicando que se ele só fizesse a oferenda e o coração dele não tivesse arrependido, não valia de nada. Por isso que falou, se eu oferecer para o Senhor, se eu fazer os ritos aqui, o Senhor não vai atender porque o Senhor quer um coração arrependido. E aí ele falou, Senhor, eu ofereço um coração arrependido, me lava minhas pernas, né, com isopo, e que eu ficarei mais branco que a neve. Então, Senhor, apaga minha mancha e muda o meu coração. E aí falou que quando o Senhor mudar o meu coração, eu pregarei o seu nome aos que não conhecem, e aí sim, depois que eu me arrependi, o meu coração foi lavado, todo o mal que eu fiz foi limpo, aí sim o Senhor vai aceitar o meu sacrifício. Então olha para o seu servo, não tire dele o teu Santo Espírito, né? Mas perdoa e aceita de volta.
Então Davi ele teve um arrependimento concreto do coração. O arrependimento é tipo aqueles atos que ele fez, não queria fazer mais, não fez mais mesmo, de fato, e foi um concreto, né? E aí Deus o perdoou, porque o arrependimento dele foi sincero. Então Deus não deseja a morte de ninguém, Ele deseja a nossa mudança. Então quando a gente faz algo ruim, Deus não quer matar a gente, Deus quer nos salvar. E como é que salva? Você deixando de ser você a porcaria que a gente está sendo, entendeu? Se você é um mentiroso, né? Eu falo um desgraçado, é alguém que saiu da graça de Deus. Deus não quer que você morra, Deus quer que você deixe de ser desgraçado e venha para a graça. Se você é mentiroso, caluniador, que você pare e nunca mais minta, entendeu? Porque quando você sente o que é a dor de alguém ser enganado, em vez de você aumentar o mal, é você diminuir, entendeu? Parar de falar, parar de falar mentira e começar a falar a verdade, entendeu? Que nem Davi viveu quando ele julgou ele mesmo. Então, é essa mudança que Deus quer. Deus não quer morte de ninguém, por isso que ele morreu na cruz por nós. Então, por isso que Deus dá sempre até a última chance para nos salvar, até o último instante que Deus quer nos salvar, porque Ele ama e nós somos seus filhos. Então, Deus nos ama. Deus nos ama, né? Porque nós somos seus filhos amados, né? Isso não quer dizer que a gente pode fazer o que a gente quiser. Quer dizer que a gente é filho de Deus. Ele nos ama porque somos filhos. Amém? Criados e amados. Então, Davi alcançou o perdão de Deus e mudou. Só que, vai dizer lá na Bíblia, né? Por causa desse pecado dele, começou a cair uma sentença de desgraças na família dele. Antes a família dele era abençoada porque ele era fiel a Deus e isso abençoava a família inteira. Quando ele saiu da graça, entrou a desgraça, entendeu? E aí ele foi perdoado do pecado, né? Esse primeiro filho, que a Betsabé ia ter, ele morreu. Davi fez jejum, ele falou assim, vai que Deus aceite o nosso pedido de reparação. Então o bebezinho nasceu e morreu, então o bebezinho foi salvo também, ele só não nasceu, né? Não cresceu, né? Isso que é meio difícil de falar, né? Mas o bebê morreu e depois o que aconteceu? Aconteceu muita desgraça, muita. Aconteceu muita desgraça porque, né, quando o pecado entra, ele só destrói, né? Igual, por exemplo, doença hereditária. Se a gente é doente, os nossos hereditários também têm essa doença. Se a gente é saudável, os nossos hereditários também têm essa saúde, né? Então, com Davi aconteceu isso também. A linhagem dele era abençoada pela benção, mas quando ele cometeu esse pecado, entrou a maldição lá. Maldição não é essas coisas de desenho que a gente vê, bruxa, desenho em filme, não. É coisas ruins, né? Depois desse pecado de Davi, um dos filhos dele abusou a irmã, né? E depois teve nojo da irmã. Nossa, um filho matou o outro, né? E foi tudo acontecendo, várias coisas. Então teve um monte de coisas que não acontecia e que começou a acontecer. Porque deu brecha, né? Pro pecado entrar. E mesmo sendo perdoado, fica as consequências, né? Mas aí foi acontecendo tudo isso. E aí esse é meio o finalzinho da história de Davi, quando ele ficou rei. Depois o que a gente vai ler no 1 Reis, um dos filhos dele, que é Adonias, vai tentar tomar o lugar do rei, né? O reinado de Salomão. Então, nossa, vai acontecer muitas coisas assim ruins, né? Tipo assim, por consequência do próprio Davi, né? É diferente quando é um inimigo de fora, os filisteus, eles lutavam do lado de Deus. Mas isso foi porque é igual, por exemplo, de Jó, né? Jó era fiel, Deus abençoava, né? E quando o demônio foi lá falar com Deus, Deus falou, pode tocar, mas mesmo assim Jó manteve fiel. Eu estou querendo dizer aqui que o sofrimento o sofrimento não é enviado por Deus, certo? O bom e o mal sofrem, né? Só que tem um sofrimento que é causa do pecado, entendeu? Então é a causa do mal, é esse sofrimento.
Mas o bom também sofre, só que é um sofrimento em Deus, é diferente, né? Não é um sofrimento por culpa própria, é um sofrimento por culpa do pecado do outro ou do mal do outro, entendeu? Mas aquele que está em Deus, tudo concorre para o bem dos que confiam em Deus, né? Do que estão em Deus, né? Então Davi, no final de sua vida, foi fiel a Deus e Deus honrou a sua família por causa da sua vivência. Fala lá que ele abençoa 1000 gerações, né? Para quem é fiel. Então, a gente vê as famílias foram abençoadas por causa de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Davi, né? Depois a gente vai ver em Salomão. Salomão cometeu uns pecados terríveis de escolher outros deuses. Só que Deus vai falar que ele perdoava o pecado do filho por causa do pai. Ele falava para Salomão, né? Em vista do seu pai Davi, que foi fiel a mim, eu perdoarei você. Então essa é a bênção que veio do pai, né, para o filho. Então, mesmo assim, o Davi tendo esses pecadinhos dele, esses 2 pecados terríveis, né, ele teve 2, o resto não, né? Ele morreu na graça de Deus e abençoou toda a sua família, tanto que Jesus, né, é chamado filho de Davi, que vem da linhagem de Davi, e Salomão, ele representa um pouco isso também, em algumas coisas, né? Como Salomão, o filho de Davi, Salomão é o rei que reina no templo, à sua direita está sentada a rainha mãe, como de Jesus, né? À direita de Jesus, né? Não é a direita de Deus, de Jesus, está sentada a rainha, né? Rainha mãe, que é a Virgem Maria, a mãe de Jesus, né? Que é caritomene, cheia de graça, né? Que reina junto com o rei Jesus, né? Que lá no Apocalipse vai dizer a mulher vestida de sol, né? Com a criança no ventre, que governará com cetro de ferro, que é Jesus, aquele que governa com cetro de ferro, vai dizer lá os profetas, os últimos profetas, né? Dos livros proféticos. Então, mas esse mais ou menos é o finalzinho da história do rei Davi. E o rei Davi, a gente vai começar a ler amanhã, né? Porque essa foi uma introdução ao livro de Reis, que vai mostrar que Davi já está velhinho em idade, e aí está começando o reinado de Salomão, que é o que a gente vai ler. Só que eu vou pôr um áudio, né, do Cid Moreira tocando, porque eu não posso falar muito, mas quando eu vou lendo, vai secando aqui. Quando eu vou falando, fica mais de boa, né? Mas quando eu vou lendo, seca a minha garganta aqui e dá umas coisas na minha saúde, né? Mas, então amanhã a gente começa a ler e essa foi uma introdução do reinado de Davi, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele teve os seus pecados, suas falhas, mas o seu caminhar com Deus foi muito maior, muito, muito maior mesmo, muito maior. Tanto que até o próprio Deus falou que o Messias virá e será chamado filho de Davi, né? Ele não é filho gestado, né, de Davi, né? Mas ele vem da linhagem de Davi, mas é gestado do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, né? Imaculada, sem pecado, né? Amém. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Legal por essa partilha, né? Quem puder ouvir, curtir, compartilhar e rezar, que seja para a graça de Deus, né? Para aumentar o conhecimento. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Então, até amanhã, se Deus quiser, para a gente começar os estudos aí do de Davi. Até mais.